Sejam bem-vindos a mais um Coluna do Rei. Fatos curiosos, hashtag David Meyer fez uma pergunta muito interessante. É possível uma pessoa normal virar rei em um país? Ele fez uma outra pergunta esclarecendo um pouco melhor. E se a maioria do povo protestar e aclamar uma pessoa como rei? Porque acho que toda dinastia começou com uma pessoa normal, aí foi se firmando como uma família real, certo? Olha, não foi bem assim. Porque no começo, quando surgiu a monarquia, ela estava muito ligada à religião. E essas pessoas que viraram reis, eles não eram considerados como normais pelo resto das pessoas. Eles tinham, segundo os outros, uma característica especial que as tornava reis, que faziam que elas tinham o direito de reinar. Né? Se acreditava no começo que eles eram representantes do Deus daquele povo, ou era o próprio Deus encarnado daquele povo, por isso ele deveria reinar sobre aquela população. Mas com o passar do tempo, depois com o fim do Império Romano, com as invasões bárbaras, as famílias reais que a gente conhece hoje, que derivam dessa época, eles surgiram como grandes líderes militares que conquistaram o Império Romano. Né? Surgiram pelo êxito militar deles e não porque eles foram escolhidos pelas pessoas, aclamados pelas pessoas. Foi porque já tinha essa tradição dos líderes militares nos povos bárbaros germânicos terem uma certa autoridade. Isso passou depois para a nossa civilização, depois que eles tomaram o Império Romano. Então não é que tinha pessoas normais que de repente as pessoas em volta aclamaram como rei. Teve alguns motivos, essas pessoas tinham alguma característica que as distinguia aos olhos dos outros para se tornarem reis de começo. E vale lembrar também que a monarquia ela não se baseia nisso das pessoas escolherem quem vai ser o rei. Isso vai dizer muito uma coisa tradicional. Isso já está ali por muito tempo. Então é muito difícil você simplesmente aclamar o rei do nada, uma pessoa normal, comum. Mas agora, um exemplo para você. Existiram já monarquias eletivas, como o Sacro Império Romano Germânico, que os nobres se reuniam para eleger o próximo imperador do Sacro Império. Mas que a partir de um tempo eles começaram a eleger sempre alguém da família Habsburgo e eventualmente os Habsburgo começaram a reinar de fato no Sacro Império Romano Germânico. Então isso poderia acontecer, por exemplo, se o programa do Alexander Hamilton na época da independência dos Estados Unidos tivesse defeito, que ele queria uma monarquia eletiva nos Estados Unidos, pode ser que eventualmente os começassem a eleger a mesma família sempre. Então poderia haver uma pessoa comum se tornar rei nesse caso. Mas como respondi nos comentários, isso é muito difícil, isso não acontece geralmente só se o cara tomar o poder como o Napoleão fez. Geralmente essas pessoas que tomaram o poder de monarca, eles geralmente governam muito mais como ditadores republicanos do que como monarcas de fato. João Paulo Carvalho perguntou pelo inbox do Coluna do Rei como as monarquias podem salvar a civilização ocidental da decadência. Olha, João Paulo, essa é uma pergunta muito interessante. Como você não especificou o que você estava dizendo por decadência, eu vou deduzir que você está falando de uma decadência mais moral e cultural. O príncipe Dom Bertrand já falou que o Brasil está passando por um grave momento de crise muito mais moral do que econômica e política. Não só o Brasil, como o mundo inteiro, que a gente vê principalmente políticos se corrompendo muito. E eu não sei se isso é porque tem mais hoje em dia do que antigamente, ou se é porque a gente tem mais acesso a informações. Uma coisa que a monarquia pode ajudar nessa questão de decadência moral, do seu ponto de vista, é que os monarcas eles são criados com um forte senso de dever e responsabilidade. Qualquer repórter que já entrevistou algum membro de alguma família real, assim, as famílias reais mais importantes, os Lenço Bragança, os Windsor, as famílias mais tradicionais, eles já sempre falam que essas pessoas eles têm um forte senso de dever para com o seu país, que eles têm uma responsabilidade com aquele povo, com uma responsabilidade também muito histórica, que a relação que aquela família tem com aquela nação, e que eles não podem deixar
aquele povo para trás. Eles têm que trabalhar para aquele povo. Isso é uma coisa muito legal que a gente não vê muito com os políticos falando. É outra questão que os monarcas eles são criados com eles têm uma forte criação religiosa. Você pode não acreditar nisso, em religião, mas em alguns casos se realmente consegue incutar algumas virtudes nos príncipes, nos reis, que a gente vê ao longo da história em muitas famílias reais, principalmente na questão da caridade. As famílias reais eles tendem a ser muito mais caridosos do que os políticos, por exemplo. Agora, a questão cultural. A gente vê que, por exemplo, 100 anos atrás, de 100 anos para cá, tem algumas coisas que pioraram, como, por exemplo, a questão estética. A arquitetura ficou muito mais feia, essa arquitetura modernista é muito feia, a questão das artes em geral piorou muito. E as monarquias elas tendem a valorizar mais aquela arte mais tradicional. Você vê as fundações de vários monarcas, eles tendem a valorizar mais músicas clássicas, óperas. O príncipe Charles ele adora financiar a arquitetura tradicional, ele financia a construção de várias vilas, aquelas casinhas todas bonitinhas, com telhadinhos, e não essas casas todas feias, todas iguais, sem cor, sem nada, que são feitas só para a pessoa morar ali e acabou, a estética delas é toda feia. Então essa é uma coisa que diferencia as monarquias das repúblicas, que eles tendem a valorizar aquela estética muito mais bonita. Você vê que os rituais da monarquia eles são esteticamente muito mais bonitos, a coroação, a unção, do que por exemplo, a posse de um presidente da república. Então isso é uma coisa que a monarquia pode ajudar também, esse impacto cultural que teria uma restauração da monarquia, não só no Brasil, mas também em outros lugares do mundo. Pois bem, pessoal, eu sou mais um Coluna do Rei, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem, por favor, compartilhem esse vídeo para que ele atinja o maior número de pessoas possíveis. Se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. Façam qualquer pergunta nos comentários ou pela página do Coluna do Rei, que eu tentarei responder no próximo vídeo. Gostaria de agradecer também as páginas que compartilham o Coluna do Rei, como a Juventude Monárquica Brasileira, que foi uma página que entrou em contato comigo recentemente, foram muito legais, eu agradeço a vocês. Também ao Seto Real, que entrou em contato comigo recentemente também, curtam a página, vou colocar o link das duas páginas de inscrição, junto com o Movimento pela Restauração da Monarquia do Brasil, que foi muito legal também, a TV Imperial, que é o canal deles, se inscrevam no canal deles também. Então é isso, muito obrigado. E até semana que vem.